No Teologando de hoje, nós vamos falar da Arca da Aliança. E o texto base, ele se encontra em Êxodo, capítulo 25, do versículo 10 até o versículo 16, que diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia, de 2,5 côvados será o seu comprimento, de 1,5 côvado a largura e de 1,5 côvado a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. A Arca da Aliança, também chamada de Arca do Testemunho ou Arca do Concerto, era o símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. Ultimamente tem sido muito conhecido nos arraiais evangélicos. Nós temos visto a arca em forma de amuletos, réplicas do mesmo tamanho que a original, sendo transportada nos templos e até mesmo sendo adorado, pasmem, sendo adorado. Isso por falta de uma interpretação sadia das Escrituras. Afinal de contas, o que a Bíblia ensina sobre a Arca da Aliança? Vocês estão vendo imagens de como deveria ser a Arca da Aliança. Ela era uma espécie de baú retangular, feito de madeira de cipreste, revestido de ouro por dentro e por fora. Em cada extremidade inferiores havia uma argola de ouro, e nas argolas eram colocadas varas que serviam para o seu transporte. O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança, era feito de ouro puro e tinha a figura de 2 querubins que também eram de ouro. As figuras desses querubins ficavam um de frente para o outro, com as suas asas estendidas. Por cima dessa tampa, que o sacerdote derramava o sangue dos animais para aplacar o juízo de Deus sobre o povo. Por isso o nome propiciatório. A Arca da Aliança teve várias funções, mas eu vou citar aqui as funções fundamentais. Como eu disse no início do Teologando, um dos princípios da Arca da Arca da Aliança é que ela era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Dentro da Arca da Aliança estavam guardadas as 2 tábuas da lei, para lembrar da importância da lei como padrão de santidade que Deus queria de seu povo. Também ficavam guardados a vara de Arão, que floresceu, que lembrava os atos poderosos de Deus, e o vaso de maná, que lembrava a provisão de Deus. Depois que o povo de Israel chegou e se instalou na terra de Canaã, a Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus e a tristeza chegou aos israelitas a ponto de falarem assim: foi-se a glória de Israel. A Arca da Aliança causou muitos problemas aos filisteus e depois de um período de praga no meio do seu povo, eles devolvem a arca. Na época do rei Davi, o episódio mais conhecido que envolve a Arca da Aliança talvez seja aquele em que a transportavam e, para ela não cair do carro de bois, um rapaz por nome de Uzá estende as mãos para segurá-la e morre na hora. Tempos depois, quando o rei Salomão construiu o templo, a arca ficou nele. De vez em quando eu vejo documentários tentando descobrir onde se encontra a Arca da Aliança atualmente, e buscas são realizadas, mas no final só existem suposições de onde ela esteja. Então a arca desempenhou a sua função na caminhada no deserto, fazendo parte do tabernáculo, sendo o símbolo visível da presença de Deus no meio do povo de Israel. Passado essa finalidade, não existe mais motivo para essa busca na Arca da Aliança. Agora que eu expliquei sobre a Arca da Aliança e informei que o seu propósito já foi cumprido, eu quero neste quadro deixar uma palavra de alerta. O que temos visto por aí tem se tornado uma grande idolatria, de chaveiros inocentes a decorações de púlpitos e até objetos de campanhas. Réplicas da Arca da Aliança
tem feito parte das dinâmicas de alguns cultos, recebendo até a adoração que deveria ser dada ao Deus Todo-Poderoso. Tudo isso revela a falta de maturidade no meio cristão. Se estudarmos cuidadosamente o Novo Testamento, em especial o capítulo 9 de Hebreus, veremos que o autor da arca nos ensina que voltar a essas práticas antigas é retornar ao estágio anterior da revelação de Deus. É desprezar a nova aliança de Cristo e abraçar a antiga aliança. Ele procura mostrar a superioridade de Cristo em relação à religiosidade no Antigo Testamento, pois lá os elementos apresentados serviam para apontar a obra completa realizada por Jesus. A Arca da Aliança no Antigo Testamento simbolizava a presença de Deus. Agora, em Cristo, nós temos a revelação real de Deus. Em Romanos, no capítulo 3 e versículo 25, está escrito assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Nós entendemos nesse texto que Deus ofereceu Jesus para a nossa propiciação por meio da fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Não precisamos mais do propiciatório da arca. Cristo é a propiciação perfeita pelos nossos pecados. Em Gálatas, no capítulo 3 e versículo 24, está escrito que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Ou seja, a lei teve uma função de um professor, de um mentor, mas com a chegada de Cristo, todos esses rituais foram encerrados. Por isso, devemos perseverar na fé. Este é o nosso Teologando de hoje.